Fala amigos, fala amigas, começando mais um podcast Resenha do Erdi. E hoje eu tenho a honra de receber, um grande amigo aí que eu fiz na academia, na universidade, um profissional exemplar, uma figura que vale a pena a gente conhecer, e a gente vai ter a oportunidade de estar conversando aqui com ele. Professor Michel Lima, seja muito bem-vindo a essa resenha aqui, meu amigo. Grande, Erdi, muito prazer, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder bater esse papo com você, entregar aí alguma coisa que seja relevante para os seus ouvintes, para os seus seguidores e para os meus ouvintes e para os meus seguidores também, para que a gente possa propagar coisas boas, boas práticas. Esse que é o grande legal, esse é o grande barato. Muito bom, muito bom. Bom, vamos começar então a nossa resenha, fazer o que é de hábito. Eu sempre peço para que o nosso convidado fale um pouquinho da sua história, sua trajetória, pessoal, profissional, acadêmica. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, quem é o professor Michel Lima? Bom, se eu não tenho problemas com relação a falar da minha pessoa, eu vou buscar aí a revisão, lá dos idos de 80 e alguma coisa. Cara, eu sou oriundo de uma prática esportiva muito individual, né? Eu fui nadador durante 22 anos. Meus pais me colocaram para fazer natação porque eu tinha um problema respiratório, acho que, como na maioria das vezes acontece, e por ter bronquite, minha mãe me colocou na natação e eu me apaixonei pela modalidade. Então, eu tinha uma rotina diária muito engraçada, né? Eu estudava à tarde no Colégio de Aplicação Paulo Gissoni, que é um colégio ao lado ou incorporado à Universidade de Castelo Branco. Eu morava bem atrás desse colégio, morava muito próximo. Então, eu tinha uma rotina de acordar, depois do café da manhã, fazer exercícios de deveres de casa, ali da escola, ia para a escola por volta de 12h30, 1h, ficava até 18 horas, minha mãe me pegava, me levava para a piscina, eu treinava até 8h30 da noite, e aí, bicho, chegava em casa 9h, apagado já praticamente, né? Então, eu tive essa rotina durante 20 e tantos anos. Então, o esporte ficou muito, muito presente na minha vida. E isso eu fazia de segunda a sexta, sendo que quarta e sábado, eu, além da natação, às vezes eu saía 20h30, eu saía 20 horas e ia para o judô. Então, aí no judô, chegava no judô 8 horas da noite, saía 10 horas na quarta-feira. Então, mais cansado ainda. E no sábado, quando não tinha competição, eu ficava em casa. Eram raros os finais de semana que eu não tinha competição, ou de judô ou de natação. Então, imagina que minha vida sempre foi muito regradinha ali, com hábitos alimentares, competições esportivas e tal. Então, isso para mim não foi ruim, Erdi. Eu gostei muito dessa experiência, dessa rotina de vida que eu levava, né? E permitiu com que eu pudesse me envolver cada vez mais com o esporte. E aí, a vida vai passando, né? A gente vai crescendo, chega o momento de prestar vestibular para a universidade e eu quis fazer educação física. Engraçado que era uma questão quase que inédita, mas um outro curso me chamava muita atenção, que era o direito. Então eu falei assim, bom, eu vou fazer direito ou eu vou fazer educação física. Que o direito, por conta de uma influência dos meus avós, principalmente o avô materno, né, que queria muito ter um neto que fosse advogado, mas ele infelizmente faleceu e eu não tinha nem chegado ainda na idade de fazer a faculdade. Eu saí e fui fazer educação física mesmo. Falei, vou fazer educação física e prestei o vestibular para a Universidade de Castelo Branco e lá fui estudar. Ou seja, eu comecei estudando no Colégio de Aplicação Paulo Gissoni e vou fazer a faculdade na Castelo Branco. Com aquele estilo espetacular, né? Pô, para quem... Tudo dentro de praticamente o meu quintal de casa, né? Então, engraçado que eu tinha uma sensação de que em algum momento eu iria trabalhar na universidade, assim, porque eu sempre tive esse desejo. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer educação física, eu tive a oportunidade
de um professor muito conhecido da educação física, muito atuante na educação física, que era o professor Marcelo Costa, que em um determinado evento me convidou para ir com ele num congresso de educação física que acontecia em Minas, e eu fui... ENAF, ele mesmo. Fui lá dar uma palestra com ele e tal, e ali, eu acho que eu estava no 4º período da faculdade, ali eu falei assim, é isso que eu quero, eu quero isso aí. Não sei muito bem como eu vou fazer, mas eu quero isso. O que eu preciso fazer para chegar ali? Então, eu descobri que para a docência no ensino superior eu precisava treinar desenvolver algumas habilidades que eu não tinha, ter alguns conhecimentos que eu ainda não tinha, mas fui conduzindo, fui seguindo. Cursei educação física com muito afinco, gostei muito, tinha ainda um lastro ali com a prática do esporte. Eu entrei na faculdade, eu ainda estava nadando, eu já não estava mais nadando no nível de federação, porque eu precisava nadar com um circuito de não federado por uma proposta financeira que eu tinha recebido, e aí, para eu receber a grana, que isso era raridade na natação, quando eu nadava, depois de um tempo, se eu não estiver enganado, o Correios foi o primeiro patrocinador da natação, que aí começou a bancar alguns atletas, e eu fui receber uma grana de um clube para nadar o circuito não federado por eles, por isso que eu não podia estar mais federado. Então, eu tinha que ficar um ano não federado para, então, nadar esse circuito de não federados por esse clube que me pagou durante um ano. E aí calhou de ser o mesmo período da faculdade. Então, eu treinava na universidade. Então, imagina, eu chegava na universidade 2 da tarde, saía 22 horas, porque eu estudava à noite, então eu passava o dia inteiro ali. Eu conhecia do rapaz do estacionamento, da faxina, dos serviços gerais até a dona Vera. Eu conversava com a doutora Vera, a dona Vera Gissoni, que durante muito tempo porque eu dava alguns resultados positivos para o colégio, né? Então ela acabou me conhecendo. Então, todos os personagens hoje que passaram pela Universidade de Castelo Branco eu conheço. O presidente da FEURJ, o Rafael, o presidente da FERJ, o Eduardo, que é do basquete, Sérgio Tavares, Jorge Tenhilber, enfim, eu conheço uma galera aí da educação física que foram meus professores ou trabalhavam na universidade e eu conhecia por estar lá. O meu pai, depois de formado há muito tempo, foi fazer fisioterapia lá também. Então, assim, a minha relação com a universidade era muito próxima. E aconteceu em um dado momento de eu conseguir, depois eu terminei o mestrado em 2005. Lá que você fez o mestrado? Foi lá que eu fiz o mestrado. Ou seja, toda a minha trajetória acadêmica foi lá. Você morava próximo da universidade? Morava atrás, praticamente. Morava atrás da universidade. Então, para quem não conhece, a Universidade de Castelo Branco é no Rio de Janeiro, em Realengo, né? Em Realengo, isso. E ela tem, eu não sei ainda se... Eu já dei curso lá, alguns anos atrás, e eu lembro, eu dei curso de futebol, né? E assim, você ter o campus com os prédios, você tem uma estrutura para a área de educação física, que é campus, ginásio, pista de atletismo, que é uma coisa absurda, né, Michel? Era uma realidade assim, que congregava no mesmo ambiente rara em universidade. Quando eu entrei em 96 na faculdade, só existia universidade privada, a Gama Filho, se eu não estiver enganado. E o campus da Gama Filho não era no mesmo local do curso. Então, quem fazia educação física tinha que ir para um outro prédio, né? Estudava em um outro lugar que não era em Piedade. Se eu não estiver enganado, era em Jacarepaguá. Então, assim, a Castelo Branco, por eu morar do lado não, literalmente atrás, e ter tudo dentro do mesmo campo, para mim foi muito bom. Né? Eu consegui desenvolver isso. A minha técnica de natação, a professora Márcia Canedo, ela também dava aula no Gissoni, tinha uma equipe de natação lá dentro do Castelo, que funcionava para a comunidade, aquela coisa toda. Então, quando eu faltava o treino por algum motivo no clube, que foi o Cassino Bangu, que eu cresci lá dentro, eu ia para Castelo. Então, assim, cara, a minha vida
pô, sou banguense de longa data, né? Então, isso para mim era uma relação muito, muito legal. Eu fiquei muito feliz com essa experiência e consegui, se eu não estiver enganado, em 2006 ou 2007, entrar para lecionar na Castelo Branco. E por lá fiquei por um espaço curto de tempo. Foi quando eu, em 2009, entrei na Marinha e para um processo seletivo para oficiais temporários. Em 2010, a universidade me demitiu. E eu saí, continuei lecionando em Nova Iguaçu, na Universidade de Iguaçu, na UNIG, e trabalhei também na Faculdade Maria Tereza, em Niterói, onde eu tive a oportunidade de conhecer uma galera muito boa, muito qualificada. O Cláudio Lozana, que é do João Shoa, trabalhou comigo lá, o professor Vicente Lima, Luiz Antônio, Luiz Daniel, Maurício Enes, enfim, Leonardo Ribeiro, professora Sandra Belas, Regina, ou seja, eu fiz grandes amigos por onde eu passei. Confesso não saber o motivo da demissão da Universidade de Castelo Branco até hoje, mas isso são águas passadas, e cursei os 8 anos da Marinha do Brasil, na turma de Educação Física, turma de 2009, e lá fui muito feliz. Fiz muitos amigos também, eu sempre prezo por isso. Eu gosto de guardar as amizades, eu gosto de construir amizades por onde eu passo e procuro manter essas amizades de uma forma verdadeira. Independente se as pessoas não são verdadeiras comigo, isso não me importa muito. Eu vivo com a minha consciência tranquila de que eu procuro ser verdadeiro com todo mundo. Mas como eu não tenho o poder de controlar o que está na cabeça do outro, isso é indiferente para mim. Então, eu saí da Universidade de Castelo Branco e fiquei na Marinha durante 8 anos. Lá, tive a oportunidade de elaborar, junto com outros, na época militares, mas também profissionais de educação física, a montar o laboratório de biomecânica da Marinha, a ser preparador físico da Seleção Brasileira de Basquete da Marinha, que foi campeã mundial militar, de ser preparador físico de atletas de natação, judô, de trabalhar no setor de ensino da Marinha como docente, e fico muito feliz por ter sido premiado por 2 vezes como o melhor professor do centro, né, de ensino. Aí estava pela coordenação de um colega amigo nosso, aí, docente da Estácio, que é o professor Luiz Daniel. Lá eu lecionava a disciplina de Fisiologia do Exercício, foi uma das minhas especializações, né? E depois fui trabalhar no Centro de Comunicação Social, ou seja, na CDM, Comissão de Esporte da Marinha. Eu fui trabalhar com a comunicação social. Por quê? Porque em 2012 eu termino o doutorado, fiz o doutorado em outro país, não validei ele aqui, e aí fiz uma outra graduação em 2013, que foi em propaganda e marketing, porque era uma área que eu começava a estudar. Queria estudar gestão, a Marinha despertou isso em mim, a Marinha me despertou um olhar mais da gestão profissional da educação física, e aí eu tive a grande felicidade, falei, cara, eu só vou conseguir, eu sou muito intenso, para eu fazer alguma coisa, eu mergulho naquilo, eu me dedico a fazer aquilo da melhor maneira possível, falei, vou voltar para a faculdade. E foi exatamente o que aconteceu. Voltei para a faculdade e fui fazer propaganda e marketing na Estácio. Olha que loucura. Que eu falei assim, bom, se eu estou estudando aqui, em breve eu estarei trabalhando lá também. E a mesma coisa que eu fiz com a Universidade de Castelo Branco lá atrás, né? E foi assim, cara. Eu estava na Marinha, conciliando a graduação em marketing, e fui fazendo muitos cursos nessa área de gestão. Então, fui fazer um curso de logística, fui fazer curso de marketing, principalmente voltado para as mídias digitais, fiz um MBA em gestão de pessoas e fiz cursos na área financeira, principalmente de precificação estratégica, etc. e tal. E aí, termino a faculdade. Em 2017, termina o meu tempo na Marinha, eram 8 anos, de fato, nós já sabíamos disso,
Lá eu consegui agregar muito mais conhecimento nessa minha área de formação profissional, nessa nova área de formação profissional, mas sem perder aquela essência da educação física. Então, eu fiz um movimento muito equivocado, que eu acho que fica aqui uma dica, se vale essa dica, né? Se essa nosso bate-papo aqui cabe esse tipo de intervenção, mas o maior erro, na minha opinião, que eu cometi quando fiz o marketing foi pensar que eu faria o marketing ignorando a educação física. Eu demorei a entender que eu poderia agregar aquele conhecimento naquela minha nova área de formação dentro da educação física. E aí foi o grande diferencial para mim, como pessoa, principalmente, que eu acredito que esse diferencial como pessoa tenha impactado na minha atividade profissional. Por quê? Porque eu comecei a entender que eu conseguiria agregar esses conhecimentos da gestão dentro da educação física. Foi o que eu comecei a fazer. E aí foi onde surgiu a oportunidade de, em 2019, 2019, eu acho que foi 2019, agora eu não me recordo se foi 2019 ou 2018, o final do 2018, mas foi 2019, entrar na Universidade de Estácio de Sá. E aí eu fiz um processo seletivo muito, muito legal, muito bacana, tive um feedback muito bacana também, e fico muito feliz por ter conseguido. Quando eu saio da Marinha, Erdi, eu fico ali uns 3 meses no limbo, né? Literalmente, faço parte dessa grande massa de pessoas que perdem vínculos profissionais. Fiquei muito perdido, fiquei muito desorientado, sem saber exatamente o que eu iria fazer. Isso me deu eu passei por um problema muito grave de saúde, eu tive uma isquemia transitória, e aí a ficha caiu. Falei, opa, a ficha caiu, falei assim, será que se eu perder o emprego eu vou ter AVC toda a vida? Não posso, né, cara? E aí eu acredito muito que, como alguns autores chamam, né, de sorte, que, não, fulano teve sorte, fulano dá sorte. Não, cara, eu acredito muito no esforço também, né? Se você não se mostrar para aquilo que você faz, da melhor maneira que você faz, e se não tiver competência para executar essa tarefa, de nada adianta a sorte. Então, eu fui convidado para ir para a Secretaria de Esporte e Lazer do município, e do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, em 2017. Depois do AVC, eu tive o AVC em agosto, e em outubro eu vou para a secretaria. E vou para a secretaria para conhecer e trabalhar com a parte administrativa, coisa que eu tinha aprendido muito durante 8 anos, estava mergulhado nisso durante 8 anos. Então, para mim, foi uma novidade boa e de algumas coisas completamente novas, porque a minha área, quando eu trabalho com esporte social, foi quando eu trabalhei lá nas Vilas Olímpicas Mestre André e Padre Miguel, e Ilha do Governador, Newton Santos, na Ilha do Governador, e isso me fez falar assim, bom, eu estou num ambiente que eu conheço, mas você não conhece a essência da política pública, né? Você não conhece a essência da administração pública. Muita coisa para mim foi novidade. Eu tive que entender de empenho, tive que entender de licitação, tive que entender de contratos, tive que entender de uma série de coisas que não estavam na minha expertise, que não estavam no meu bojo ali de atividade e de estudo. Mas aí eu me dedico a entender um pouco mais, a estudar um pouco mais sobre isso, e estou lá até hoje, acreditando fazer um bom trabalho. Fui gerente das Vilas Olímpicas durante 2017 até parte de 2018, e depois
ascendi a coordenador da Secretaria de Esporte, que é um cargo também legal lá dentro. E em 2020, fico coordenador durante muito tempo, em 2020 tenho a oportunidade de assumir como subsecretário de Esporte. Por que subsecretário? É bom explicar. Porque a Secretaria de Esporte e Lazer do município, ela deixou de ser secretaria e passou a ser subsecretaria. Então, não existe mais a personificação do secretário. É o subsecretário como sendo o titular da pasta, né? Mas que, numa relação de atividade, do dia a dia, as pessoas não reconhecem a subsecretaria como subsecretaria, chamam sempre de Secretaria de Esporte e Lazer do município, e aí acabam me atribuindo essa titularidade de secretário municipal de Esporte e Lazer. E faço com muito gosto. Hoje, sou docente da Universidade de Estácio de Sá, com muito orgulho, fico muito feliz no que eu faço lá, procuro entregar as aulas dos meus alunos sempre com muito ânimo, sempre com muita alegria, e é isso, cara. Uma parte da minha trajetória profissional é essa. Nossa, que legal, que legal. Você estava falando dos cursos, que você começou a realizar alguns cursos. Você acredita que esses cursos teve um momento significativo no seu network, e isso impactou, né, a sua relação de contatos e possivelmente também de oportunidades? Erdi, eu acredito que sim. Mesmo sabendo que esse network ele tem muito a ver com o que você é dentro da sociedade. Então, eu penso que, penso eu, tá? Eu posso estar até equivocado com essa forma de pensar, mas se você tem alguns cursos, mas você é uma pessoa muito introspectiva, você é uma pessoa calada, você é uma pessoa que não se relaciona, ele não vai adiantar. Então, essa habilidade de se relacionar bem com as pessoas é fundamental para você se lançar no mercado. Eu lembro que, quando eu saí da Marinha, e eu tinha saído da Faculdade Maria Tereza já tinha saído da Universidade de Iguaçu, eu não tinha outra fonte de renda, eu não tinha outro emprego, eu não tinha trabalho. Eu pedi emprego para todo mundo, cara. Você não vai entender, você não tem ideia. Eu mandava mensagem para todo mundo, independente. O cara foi meu professor lá na graduação. Eu falei, cara, aí, estou desempregado. Você tem alguma oportunidade para eu trabalhar? E nunca me esquivei de nenhum tipo de possibilidade, cara. Então, assim, eu passei por poucas e boas nessa aí. Fui trabalhar em lugar que recebia, uma hora aula absurda, que eu falei, cara, assim, estando aqui e estando em casa, eu prefiro ficar em casa porque não vai adiantar. E aí não tinha network para eu fazer, eu não ia ampliar minha rede de conhecimentos naquele momento, então tive que ser bem assertivo. Bom, se eu continuo aqui, eu vou continuar ganhando um valor baixo da minha hora-aula e não vou expandir a minha rede de relacionamentos. E eu, em casa, pelo menos, eu não estou gastando. Então, eu fui para casa. E em casa eu estudava. E em casa eu estudava uma outra coisa que se tornou para mim uma paixão. Não faço ela profissionalmente, mas faço ela como um exercício diário, como eu gosto de dar minha caminhada, minha corrida e nadar de vez em quando de novo, porque é um esporte que eu faço com muito prazer, porque a natação, a água me dá muita satisfação pessoal, me traz uma sensação de bem-estar muito grande. Então, eu voltei a nadar em 2019, principalmente por conta da isquemia transitória. Eu falei, bom, não sei o que aconteceu, né, melhor, vou tomar cuidado. E aí eu volto a nadar aqui na Ilha do Governador 2, 3 vezes na semana e estudar filosofia, cara. Sou muito doido. Eu vou estudar filosofia porque é ali que eu encontro explicações para algumas coisas que a gente acha que não acontece, que não funciona positivamente. Então, acredito muito que se a minha capacidade técnica ela é grande, se eu tenho uma boa capacidade técnica, eu vou encontrar formas de fazer isso melhor e como entregar isso melhor para as pessoas. E foi assim que eu desenvolvi a minha rede de relacionamentos, enfim, é o que eu tento expandir diariamente. Você é um exemplo disso. A gente se encontrou, trabalhou junto no mesmo campus, e aí isso se desdobrou para uma relação de amizade, que é o que eu procuro fazer, cara. Perfeito. Ó, vou ter algumas perguntinhas aqui.
Uhum. Tiro uma dúvida. Quando você fala em network, você deu um exemplo muito interessante que você falou, olha, você tem que botar o pé na porta para você conquistar o teu espaço. Com certeza. Não adianta você apenas ter competência, né, ter network, se você não faz acontecer, né? E isso é uma dificuldade muito grande do jovem, né? O jovem hoje ele está cada vez mais preso a um celular, cada vez mais preso ao mundo, né, artificial e esquece de se relacionar e buscar, né, as oportunidades. E Sim. aí, você, quando teve a oportunidade, Michel, você estava preparado para essas oportunidades. Você se preparou, né, para quando você tivesse que a oportunidade chega, ela pode demorar, mas se você Sim. buscar uma hora ela chega, você tem que estar preparado para você Ela pode estar até adormecida, pode ter uma oportunidade ali, o cara não conseguiu ter a percepção de que ali tem uma oportunidade. E ela Ele não aparece, enxerga isso, né? não enxerga as possibilidades. Eu não sei quais dos professores, da sua base familiar, até da sua questão própria, né, genética, que influenciou você ter esse comportamento. Mas você constrói, né, uma estratégia que você acha e realmente você vê que ela, né, é importante para a carreira profissional. E o que motiva um profissional é fazer o que gosta, ver crescimento naquilo e ser remunerado, né? Se você também não tiver remuneração, isso não te motiva. E aí, quando você constrói todo um processo de carreira, né, Michel? Você ainda é uma pessoa extremamente jovem, está num processo de formação. Você é um cara jovem, né? Você é um cara, né, que está aí ainda no, vamos colocar aí no início de uma carreira tanto acadêmica quanto profissional, né? A gente tem hoje a expectativa de 80 anos aí do homem, quando a gente chegar nos 80... Passei da metade, tá valendo. Passei da metade, tá valendo. Passou da metade. E aí, na sua opinião, qual é o maior erro que as pessoas cometem, né, para conseguir, de fato, uma trajetória de sucesso nesta área que você atua, né? Se a pessoa estiver olhando e falar assim, cara, eu tenho a idade do Michel e eu não consigo chegar, né, próximo à trajetória profissional dele, o que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? O que você observa com relação às pessoas que você pode estar passando aí para a gente? Existe uma tríade, Erdi, que eu gosto muito, que é a tríade do chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. De nada adianta ter conhecimento se eu não desenvolvo habilidades e se eu não tiver atitude. De nada adianta eu ter atitude se eu não tiver conhecimento e não ter habilidade. De nada adianta ter habilidade se eu não tiver conhecimento e não ter atitude. Ou seja, uma não funciona bem sem a outra. Na minha concepção, essa tríade ela é fundamental para que você possa estar preparado para os desafios que você venha encontrar. Então, quando eu converso com os meus alunos, principalmente, e aí eu acho que eu estou no ensino superior, eu entrei em 2006, né? Em 2005, se eu estiver enganado, acho que eu entrei no meu primeiro vínculo como docente no ensino superior foi em 2005. Então, já se passaram aí 15 anos, né, mais de 15 anos, né, de docência, e eu fico muito feliz, porque se você perguntar, se a gente tiver a oportunidade de ter um aluno, aparece, pô, foi aluno do Michel, uma das coisas que sempre me marcou foi a reverência na entrega da aula, eu sempre procurei traduzir, tornar mais palatável o discurso acadêmico e o discurso prático. Então, se você perguntar qual é a sua característica, se alguém conseguir definir, o Michel é isso. Eu tento traduzir aquilo que a gente lê no artigo científico, aquilo que está escrito no livro, que talvez o acadêmico não tenha tido a oportunidade de ler aquele livro, de ter baixado aquele artigo, etc. e tal, mas eu tento esmiuçar o máximo e tornar aquilo prático. Por quê? Porque quando eu fiz educação física, eu vim de uma experiência muito prática. Né? Eu fui nadador, depois, durante a graduação, eu praticava a musculação como modalidade esportiva, que foi um dos meus viés de atividade profissional. Então, o que acontecia no ambiente da academia de ginástica, o que acontecia dentro da piscina, eu precisava traduzir, eu precisava pegar aquilo que estava escrito na ciência e jogar ali dentro, na prática.
Então, quando eu dei aula de natação durante muito tempo, eu fazia desta forma. Quando eu trabalhava com musculação, eu fazia dessa forma. Ou seja, eu sempre procurei fazer isso. Então, depois, né, lá atrás eu não tinha essa percepção. Mais à frente eu fui entender, então, que conhecimento sem habilidade e atitude não funciona. Então, hoje eu consigo perceber que existem muitas pessoas com muito conhecimento, alguma habilidade e pouca atitude. Então, o que a gente precisa fazer é potencializar essas características que, por algum motivo, o cara não apresentou e desenvolvê-las. Ou eu não tenho nenhuma, e com certeza ele tem. Ele talvez não tenha desenvolvido ao ponto de se encontrar a fazer aquilo ali. E outra coisa, e aí já vindo do conceito do marketing, né, que eu estudo depois, é que você precisa ser feliz naquilo que você faz. Quando você é feliz naquilo que você faz com prazer. Quando você é feliz e faz com prazer, você, consequentemente, reconhece valor naquilo que você faz. Quando você reconhece valor, aí é o que a gente confunde um pouco, valor e preço, né? Quando você mencionou muito bem, a pessoa é remunerada por aquilo, e ser remunerado por aquilo, de fato é. Eu dei o exemplo meu, eu trabalhei num lugar, eu tinha ficado desempregado, fui trabalhar num lugar onde eu recebia muito pouco. Foi uma escolha muito difícil. Fala, eu permaneço aqui e pago uma conta, ou eu saio daqui e procuro algo que de fato permita me satisfazer profissionalmente e financeiramente. Então, cara, o que eu tive que fazer? Demitir o meu proprietário. Eu demiti o meu proprietário. Eu estou saindo, né? Estou saindo, não tem condições. Então, beleza. Então, você está indo embora. Eu fui embora para que eu pudesse ter tempo, cara, de encontrar uma outra possibilidade. Porque quando às vezes a gente fica muito mergulhado numa situação que você não tem controle, você não consegue pensar sobre a sua vida, sobre o que você precisa desenvolver. Se você estiver ocupado demais para pensar, ocupado demais que não te permita pensar em você, você não vai conseguir encontrar solução para um problema que você esteja vivendo. E nessa perspectiva, eu saí para poder permitir que eu pudesse pensar em mim e aí, então, me oportunizar em coisas maiores e melhores. Se eu tivesse lá, continuando ali dentro, talvez eu não conseguiria ter essa capacidade de enxergar as possibilidades. Mas por que eu não vou enxergar? Porque eu estou com a minha vista tapada. Eu estou envolvido com um projeto, é um projeto que não me deixa feliz, é um projeto que não me remunera bem, é um projeto que eu vou sofrendo para aquela atividade profissional. Tem que ser coisa mais ruim na vida, você ir para fazer alguma coisa que é do seu trabalho, você vai infeliz para aquilo. Existe um autor filosófico que aponta muito uma questão de se você vai trabalhar e você está contando no relógio a hora do happy hour, meu amigo, você não tem que estar trabalhando naquele lugar. Você tem que estar embora. Porque se a tua felicidade é quando você sai daquele ambiente, porra, você não está feliz fazendo aquilo, concorda? Verdade. A pessoa fala assim, vamos para a guerra, trabalho. Ela já vê de uma forma negativa ir trabalhar. Claro, né? Lógico, porque ele não está feliz naquilo. Reconheço que e isso aqui não é nenhuma autoajuda, não é nada disso. É apenas um reconhecimento frio de quem está numa situação out do que muitas pessoas passam. Talvez algumas pessoas até falam assim, mas eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa capacidade. Algumas pessoas têm medo de se lançar a isso. Eu reconheço, e não estou falando para ninguém, vai lá, pede demissão do que você está fazendo, porque você teve um dia ruim. Não estou fazendo isso não, pelo amor de Deus. Mas eu estou ali chamando... Oi? Você teve atitude em determinados momentos da sua vida. Justamente, eu estou chamando a atenção que se você tem se você tem essa tríade em você, Michel, eu ainda não sei se eu tenho essa tríade. Me procura, a gente bate um papo, verifica se de fato tem ou não tem, e aí a gente vai construindo isso. Porque é o que a gente leva dessa vida, é isso, é a sua experiência, né, cara? Legal, legal.
Na verdade, eu te chamo, né, de professor, mas você hoje tem uma responsabilidade muito intensa, né, de estar aí na função de secretário do município, na área de lazer e de esportes, né? Então, é importante até que a gente criar uma formalidade. Estou aqui com Não, o imagina. secretário. A gente sabe que, antes de mais nada, você é um professor. Eu acredito que isso facilite muito o processo, né, da sua função. E eu queria entrar um pouquinho nesse assunto mais social, para a gente conhecer. Eu já trabalhei na Secretaria do Esporte, na No época de estado do município. município. E aí, Michel, eu acho que a gente pode entrar num assunto que eu acho que você tem uma elegância muito interessante para abordar algumas questões relacionadas a esses assuntos. Eu lembro quando eu trabalhei na prefeitura, foi para um projeto para a terceira idade. Um projeto para a terceira idade, eu não lembro o nome do projeto, e eu tive a oportunidade, foi assim, para mim foi muito importante, assim, recém-formado, dar aula para aquelas senhoras. Eu ia 2 vezes por semana, aliás, 3 vezes por semana, segunda, quarta, sexta, 7 horas da manhã, de 7 às 9. E era numa comunidade ali na Santo Cristo, ali na rodoviária do Rio de Janeiro. Tinha uma comunidade que na verdade não chega a ser uma comunidade, é um bairro antigo. Então tinha uma outra comunidade próxima, que era o Morro da Providência, que aí às vezes quando a gente escutava uns tiros lá e não tinha aula, mas o Santo Cristo era muito tranquilo. E eu saí, de fato, como você disse aí, eu acabei me demitindo porque, chegando a época de eleição, né, um vereador que era o responsável pelo projeto, né, ele foi lá no projeto e disse o seguinte: olha, se não votar aqui, se o pessoal não votar em mim, o projeto vai acabar. E aquilo ali me deixou muito mal, porque ali é um conflito de interesse muito grande. Quer dizer que o projeto é um projeto do político, né? Um projeto para a campanha do político. E na época eu questionei na frente de todo mundo, foi uma confusão. Eu falei, não, isso não é para mim, né? Porque o envolvimento com aquelas senhoras era muito grande. A evolução e os efeitos gerados por causa da atividade física, o que a gente acredita, me deixava muito... Não era pelo dinheiro, né? Era pela questão do projeto. E aí me afastei, né? Acabei entrando no futebol, né? E durante o futebol permaneci durante 15 anos e tal. E eu queria saber de você, como é que você vê, né? Porque assim, você hoje é uma referência nessa área de gestão, né, na área de políticas públicas, e não deve ser fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Ao mesmo tempo, a gente entende, a gente percebe que os projetos eles ocorrem de forma momentânea naquele período de governo, e quando entra um outro governo, por vaidade, eles trocam, né, os secretários, eles trocam às vezes coisas simples, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu conheço o seu trabalho, eu sei da qualidade que você vem desenvolvendo no município do Rio de Janeiro com as dificuldades do país, né? Então, como é que você vê essa relação hoje do professor envolvido dentro de um aspecto, né, político e sendo responsável por uma pasta que é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, Michel? Perdi, você tocou num ponto que realmente é sensível por conta da complexidade e da temática propriamente dita, né? Porque quando a gente fala de política hoje, cara, as pessoas provavelmente vão fazer uma cara feia, vão olhar para o lado, vai fazer careta, e aí é que eu acho que a gente precisa reconstruir ou construir de fato um novo entendimento sobre o que seria a política, o que seria o papel político, o que seria o papel da sociedade no ambiente político. Porque durante muito tempo, a gente sempre se posiciona contrariamente em relação a uma questão que não te agrada, né? Então, poxa, esse vereador que você mencionou, né, e aqui é importante a gente destacar que a gente não está fazendo nenhuma apologia à política, principalmente por conta do período que a gente está vivendo, que é um período eleitoral. Então, nesse momento, nós, e eu digo por mim especificamente, não posso fazer nenhum tipo de apologia a campanhas políticas por conta do cargo que ocupo, né? Mas, fazendo uma menção ao exemplo que você deu, talvez
essa abordagem que ele tenha usado tenha sido uma abordagem equivocada. Por quê? Porque o político, né, especificamente o vereador, qual é o papel dele? Né? É zelar pelo município. É ele pensar que ele pode produzir leis que favoreçam as atividades em conjunto, que é a polis, né, a sociedade, para um bem comum. Ele não teria problema, do meu ponto de vista, tá? Ele não teria problema nenhum em querer melhorar aquela atividade que acontecia nesse projeto que você mencionou, tá? Porque, que você usou como exemplo. Mas a forma com que ele abordou é que tenha sido mais equivocada. Então, é isso que eu, hoje, acho que é o mais difícil que a gente encontra no ambiente político. Porque algumas pessoas ainda acham que aquela cultura do coronelado, aquela coisa do eu sou o chefe disso aqui, eu faço da forma que eu quiser, e isso a gente ainda encontra em alguns aspectos. É mentira se nós falarmos que isso acabou, infelizmente ainda não acabou, e a minha capacidade, o meu papel é tentar demonstrar que a gente pode fazer uma sociedade diferente e fazer com que a sociedade cumpra o seu papel e exija uma postura diferente desse ambiente político. Então, se eu, sujeito, pessoa física, CPF tal, entendo o meu papel na sociedade, entendo o papel do vereador na sociedade e cobro deste vereador essa postura, eu começo a transformar a sociedade e transformar as pessoas que estão lá no poder público representando a gente no poder legislativo. Mas se eu não sei o meu papel, eu não sei o que eu estou fazendo na sociedade, eu não sei o papel do político na sociedade, eu não consigo criticar ou pedir uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. Não estou nem dizendo que... Isso falta muito pela falta de educação, de investimento na educação, Michel? Cara, eu acho que aí transpassa por questões morais, questões éticas, que hoje a gente percebe uma perda, né, ou uma confusão, Erdi, desse campo em alguns setores da sociedade. Eu não posso fazer aqui um exemplo, tá? Pegar uma situação hipotética bem esdrúxula, mas para tentar ilustrar, eu não posso ver alguém num poder público, alguém que tenha representatividade popular, que no caso é o político, fazendo algo errado, ilícito, e achar que porque ele faz, eu também posso fazer. Compreende isso? Não é porque a caixa do supermercado me deu um troco a mais, equivocadamente, talvez ela esteja cansada, talvez ela tenha tido uma noite difícil, com um filho pequeno em casa, talvez ela tenha tido um problema no trajeto até chegar ao trabalho, talvez, por N motivos, ela se equivocou no troco, e ela te dá um troco a mais, e eu falo assim, me dei bem, botar o troco no bolso e ir embora, achando que eu vou levar vantagem sobre aquela situação. É esse tipo de virtudes e valores que eu acho que a gente precisa resgatar ou potencializar na sociedade para então eu poder cobrar e ter uma postura diferente, mostrando assim, poxa, vereador, isso é um projeto tão bonito, né? Está acontecendo aqui, você é importante para a região. A sua presença aqui nos enobrece, nos enriquece. Poxa, você poderia, junto ao poder público, junto aos órgãos de fiscalização, limpar, podar essa árvore, pedir que melhore a iluminação, para que a gente tenha mais alunos aqui dentro, e assim, quem sabe, o senhor conseguir o voto que o senhor espera. Você entende como é que muda o cenário? Nossa. Eu poderia mostrar, não dizendo que você não teria que ter tido essa postura ou esse comportamento, mas transfere isso para a quantidade de pessoas que você conhece. A gente não vai conseguir, você vai encontrar uma série de situações que você ignora. Então, eu acho que é por aí que passa a representatividade social. No cargo que eu ocupo, eu preciso preservar isso, eu preciso acreditar nisso. É lógico que a gente recebe pedidos, recebe solicitações, a gente tem contato com a sociedade da sua forma mais ampla possível,
cabe ao gestor, primeiro, fazer uma divisão clara, é lógico, deixando claro aqui que ninguém me oferece nada ilícito, mas deixar uma questão clara. Bom, se eu tenho uma regra moral comigo mesmo, eu sigo nessa linha, eu sigo nessa trajetória. É isso que eu procuro fazer diariamente. É lógico que eu não acerto sempre, mas é o que a gente busca diariamente, é isso. E quando a gente fala do esporte no ambiente social, mais importante ainda ter esse tipo de preocupação. Porque a gente tem, hoje, no município do Rio de Janeiro, só ilustrando o que você me perguntou, 26 equipamentos esportivos que oferecem atividades esportivas, desportivas e culturais e educacionais para centenas de pessoas, milhares de pessoas. Esses equipamentos seriam unidades, centros esportivos, é isso? Isso, vamos chamar assim, centro esportivo, que no Rio de Janeiro nós chamamos de vilas olímpicas, tá certo? Essas vilas olímpicas oferecem atividades de diferente natureza, com um cardápio de modalidade esportiva diverso, gratuitamente para a sociedade. É difícil manter esse projeto funcionando? É difícil. Como você mesmo falou, a gente passa por um momento financeiro ruim no Estado, na federação, a gente vive um momento singular pelo menos nos últimos 100 anos não tínhamos visto isso, que é a pandemia. Então, isso tudo impacta no funcionamento dessas políticas públicas, principalmente no ambiente esportivo. E aí, você imagina qual é a responsabilidade de eu manter um equipamento desse funcionando? O quanto eu tenho hoje uma escola fechada, as escolas não voltaram, nós estamos ainda no ensino remoto, digital, utilizando as tecnologias digitais. Eu tenho uma criança que, por algum motivo, ela não está tendo aula, mas ela está tendo a oportunidade de educar, reconhecer valores, aprender no ambiente esportivo. Então, eu contribuo socialmente para o crescimento daquela criança que está numa área de conflito armado, uma área onde tem uma vulnerabilidade grande social, que necessita, em alguns casos, de uma questão de saneamento. Então, olha só, eu não posso fechar os olhos para isso. E é lógico que isso faz com que a nossa responsabilidade fique ainda maior, né, cara? Eu vejo você como um profissional totalmente essencial para o futuro da gestão política, né, pública nos próximos anos. Se os governantes, né, os agentes políticos, eles soubessem da importância da atividade física, né, da escola com as modalidades esportivas estruturadas para absenteísmo, evasão, desempenho acadêmico, saúde física, saúde motora, com certeza eles iriam utilizar essas estratégias dos técnicos, né? Você é um especialista nessa área, para desenvolver a melhoria da sociedade. E aí, Michel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que é desenvolvido, né? Se a gente quantas pessoas são atendidas por esse projeto que você, né, acabou de mencionar, o que você percebe da prática? Eu acho que isso aí é uma oportunidade única de ter, né, um agente técnico, né, trabalhando dentro dessa área, mas com uma abordagem acadêmica, porque a gente sabe da dificuldade hoje de você encontrar. Eu conheço também um outro secretário lá, que é o Bernardo, que você conhece, que é do meio ambiente também, que é um técnico. Então, assim, é legal a gente ver os profissionais acadêmicos, né, dentro desse ambiente. O que você tem observado de relação? Porque me parece que é só o Rio de Janeiro que possui esse tipo de projeto. Olha, Erdi, nesse formato, nesse tamanho, eu não conheço outro lugar que tenha. Não conheço. Eu lembro que depois das Olimpíadas de 2012, na verdade, antes das Olimpíadas de 2012, antes das Olimpíadas de 2012, veio um grupo de ingleses para cá para entender como é que funcionava isso, porque eles falaram assim, cara, em lugar nenhum no mundo tem isso. O projeto não é do governo atual, o projeto é um projeto já a longo prazo. Ele não é um projeto de governo, ele é um projeto de Estado. Se consolidou na cidade do Rio de Janeiro as Vilas Olímpicas como sendo um centro de atendimento esportivo, social e cultural, e não excluindo a questão da educação, né? Um centro de atendimento para a sociedade. Hoje são mais de 45 mil pessoas podendo ser atendidas nesses equipamentos. A gente sabe que a capacidade e que isso pode chegar ainda mais, mas a gente enfrenta esses problemas
de uma questão orçamentária, que não é fácil, que é um desafio para o chefe do executivo. O chefe do executivo precisa entender, e aí você tocou num ponto muito importante, a sociedade precisa ser entendida, a sociedade precisa reconhecer na educação física essa potencialidade que é o vetor esportivo. Porque se a gente não reconhece isso, se a sociedade não reconhece isso, ela não reconhece a essencialidade da nossa atividade profissional. Entendi. Entende? Então, eu preciso tornar conhecedor, a sociedade precisa reconhecer no profissional, a atuação do profissional de educação física, como sendo um agente que é essencial para o estilo de vida ativo dela. Porque um estilo de vida ativo vai em cima disso tudo que você falou. Combate ao sedentarismo, combate a comorbidades, melhora o estilo de vida, melhora a qualidade do sono, ou seja, é o que você disse com relação ao aspecto técnico. Fico muito feliz de estar à frente da pasta do esporte, sendo técnico, sendo da área do esporte, porque isso, para mim, é fácil de dialogar. Eu me sinto à vontade em dialogar sobre o impacto positivo do esporte, a relevância e o impacto positivo da atividade física no estilo de vida dessas pessoas. Mas é necessário que a gente amplie isso. Eu preciso convencer, eu preciso demonstrar, eu preciso, usando a nossa prática, ensinar de fato à sociedade o quão importante nós somos. E aí passa também por um reconhecimento e uma melhora nessa atitude do profissional de educação física no mercado que ele está inserido. Nossa, sensacional. E principalmente pela capacidade também de relacionar as outras pastas, né? Porque você com certeza. Relação com a parte da educação, com a parte da saúde. A gente está falando, por exemplo, do meio ambiente, né? A escola, a criança, o jovem, ele tem que ter a prática diária de atividade física, e não sempre. Eu dou aula no município, né? Eu tenho a matrícula no município. Eu lembro o primeiro dia que eu fui dar aula, que eu passei no concurso, aí fui lá assumir e tal. Primeiro dia que eu fui dar aula, Michel, a aula era de 7 às 11, o primeiro turno. Quando foi por volta de 9 horas da manhã, as crianças do primeiro segmento estavam almoçando. Aí eu falei assim, 9 horas, estão almoçando, tem alguma coisa errada, eu vou avisar a diretora que colocaram o horário errado. Professora, bom dia, então, eu acho que tem uma coisa errada, porque as crianças estão almoçando 9 horas. Ela falou, não, professor Carlos, tá certo, 11 horas quem almoça é o segundo turno. E aí você, assim, tem um choque de realidade, você percebe que as crianças, elas, na maioria das vezes, elas vão para se alimentar. Né, as escolas que eu ministro no município, não é do Rio de Janeiro, tá? O município da Baixada Fluminense. Então, assim, eu costumo dizer que o município do Rio é diferente da realidade do país. Tá? Talvez para um município com maior investimento, uma questão financeira, enfim, mas é bem diferente. E as escolas, a gente sabe que as escolas não existem quadra, não existe estrutura, e também não existe o ensino integral. E eu tive a oportunidade de conhecer uma escola do município do Rio com um projeto que tinha o ensino integral, né? Eu sei que não são todas as escolas, mas com atividade física em modalidades diárias. E essa escola estava dentro dessa Vila Olímpica que você disse. Aí era uma coisa assim espetacular, porque conhecendo os amigos que moram na China, nos Estados Unidos, quando eles falam das escolas lá, eu vi esse modelo de escola, né, um modelo assim ideal para a formação desses jovens, né? Então acredito que o projeto, a ideia seja essa, né, de transmitir a atividade física de forma diária, mas também o ensino integral, né? E aí com as outras secretarias, né, Michel? Saúde, educação. Com certeza. Isso é um projeto de uma grandiosidade e de uma multidisciplinaridade muito grande, né? A gente não pode pensar que o esporte ele age sozinho, ele age em conjunto com outras áreas. E esse conjunto com outras áreas permite com que você possa entregar o mais amplamente, mais profundamente essas atividades. Porque eu consigo estimular conhecimentos matemáticos, da língua portuguesa, da ciência, do conhecimento sobre o corpo, nas aulas do desporto, do voleibol, do futebol, do futsal, do basquete, na natação, do atletismo, no judô. Eu consigo trazer valores morais
e éticos por dentro do esporte, eu consigo trazer conhecimentos de saúde e higiene pessoal com aulas na educação física, eu consigo tratar assuntos relacionados à proteção do meio ambiente, à reciclagem de lixo, etc. e tal, dentro das aulas, ou seja, eu consigo ter um vetor conversando com outros atores para permitir que isso aconteça de forma satisfatória. Espetacular. Isso deveria ser um modelo utilizado por todos os setores da área política, municipal, estadual, federal. A necessidade do conhecimento, principalmente acadêmico, né, científico, nesses agentes políticos, para que eles pudessem conversar de forma multiprofissional, né, entre as áreas do conhecimento. Espetacular. Michel, a gente está chegando no final da nossa resenha, né? E antes de mais nada, eu queria, né, agradecer, né, um tempinho que você teve aí para conversar com a gente, bater um papo. Imagina, queria que você fizesse algumas considerações finais da nossa resenha de hoje. Fica aí à vontade. Pô, Edi, para mim foi uma satisfação, um prazer muito grande, cara. Você é um amigo que a universidade me deu e que eu espero carregar aí por um longo tempo. Fico muito feliz de ter esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre atividade profissional, o que é o mercado do profissional, como ele pode se encontrar, ver o que ele pode fazer na vida dele como pessoa, que pode transcender, que pode impactar na atividade profissional dele. Eu acho que o nosso papel como docente é fazer isso, iluminar, né, o caminho dessas pessoas para que elas possam, então, chegar a um objetivo que elas tenham traçado para a vida pessoal, para a vida profissional. Eu me coloco sempre à disposição, porque eu acho que ter a oportunidade de falar e falar de coisas boas, sempre a gente deveria propagar isso, a gente vê tanta coisa ruim hoje acontecendo e ter o espaço para a gente propagar coisas boas é o propósito que eu tenho. Então, para mim, mais uma vez, dizendo que foi uma satisfação, que foi um prazer muito grande, espero poder ter contribuído com alguma coisa, conte comigo o que você precisar, estou à disposição, deixo aí o meu contato nas redes sociais. Deixa o seu Instagram. Professor Michel Lima, Prof. Michel Lima, você me encontra lá, sempre que eu tiver a oportunidade de me contactar e me conectar com vocês, para mim vai ser um prazer, cara. Legal. Muito obrigado, tá, por oferecer um pouquinho do seu tempo aí, essa consultoria, né, conhecer um pouquinho sobre Michel, a sua história. Com certeza isso vai agregar aí na vida de muitas pessoas, tá bom? Meu amigo, fico feliz. Fique com Deus, tá? Pessoal, não esqueçam aí de compartilhar nas redes sociais. A gente está aí no Spotify, a gente está também no YouTube, tá bom? Passem aí para os colegas a nossa resenha de hoje. Um abraço para Se tocar 2 vezes, vai ver o que acontece, né? Se for no Instagram, o cara tocar 2 vezes, vai ver o que acontece. É uma surpresa, ninguém sabe ainda o que acontece. Mas experimenta, acho que vai ser legal. É isso aí, meu amigo. Gente, um abraço, até a próxima resenha do Erdi. Fiquem com Deus. Um abraço, Michel. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.